Quer dizer, são três coisas que a gente tem que atacar: processos, Aham. pessoas e números. O número é o que vai te possibilitar você ir tomando decisões com relação à negociação com o banco, com melhorias que tem que ter de CMV, coisas que você, decisões que você tem que tomar de um mês para o outro no seu negócio. Cara, você só consegue tomar isso se você tiver um número que seja muito assertivo com relação ao que está acontecendo no seu negócio, né? Processos e pessoas, né, são os outros dois pontos que têm que ser atacados. Cara, se você conseguir entender, aprender como fazer isso, porque você, pela sua formação de marketing, publicidade e tal, você nunca aprendeu, você entrou no negócio, e arrisco a dizer que a sua sogra também não aprendeu, porque ela deve ser ótima na cozinha, como você falou, deve ser a melhor culinária vegana que existe, vegetariana que existe em São Paulo, eu acredito em você, mas não quer dizer, né, que ela tem expertise em gestão de pessoas, de processos e de números. Vem cá, Tá. Dani, você fica aqui na Vila Madalena, é isso? A gente tem duas unidades agora, uma na Vila Madalena, na Rua Harmonia, e uma nos Jardins, na Melo Alves. Pô, que legal, cara, do lado. Bom, eu, na verdade, agora, nesse momento, eu estou no meu estúdio aqui em Pinheiros, mas eu moro na Vila Madalena, ali na esquina, cara. Ué, vem aí, vem almoçar com a gente, cara. Então, pô, eu tô exatamente ali na esquina da Vizarde com a Girassol. Cara, do seu lado. Ali o seu é Harmonia, qual a altura? Você conhece a vila lá, né? Conheço bem. Então, sabe onde ficava antes um Deli Paris? Sei, O pa... sei, sei. Então, a gente pegou aquela casa. A gente pegou aquela casa agora. Ah, é ali, pô, no Deli Paris. Pô, que legal, cara. Nossa, do lado, na frente do Carlos, da pizzaria do Carlos. Na frente do Carlos, é. E uma coincidência também que a nossa outra unidade também está na frente do Carlos, lá na Melo Alves, então. Na Melo Alves, pô, quer dizer, você persegue o cara, então. Ou ele persegue eu, né? Também não sei, um dos dois. Pô, que legal. Ainda jantei lá no Carlos no domingo passado, cara. Jantei lá. 3 dias atrás, jantei na frente do seu restaurante. Pô, que legal. Então, Daniel, me conta um pouco. Conta aqui pra galera que tá assistindo a gente, como que funciona, o que é uma cozinha lacto-vegetariana. Dá um contexto para depois a gente entrar realmente naquela questão que eu vou conseguir te ajudar de alguma maneira no seu negócio. Mas primeiro eu queria dar um contexto para a galera sobre como que funciona o seu negócio, quantos funcionários você tem, se der para você abrir alguns números para a gente poder analisar com calma, aí você abre também. Dá um contexto. Vai perguntando aí, eu vou respondendo aí, mas cozinha lacto-vegetariana é o que diz, né? É uma cozinha que trabalha com vegetais e derivados do leite. A gente não trabalha com produtos de animais além dos derivados do leite, tá? E sem ovo também. O restaurante agora fez 27 anos, em agosto. A gente teve que fazer uma super mudança durante a pandemia, como acho que todo mundo, né? Teve que se adaptar para sobreviver. E a gente teve que sair do local onde a gente estava, 25 anos, porque vendeu o imóvel lá, vendeu a esquina inteira lá da Antônio Carlos até Augusta. Vão construir prédio, a gente estava bem lá. Então a gente saiu e pegamos essa oportunidade aí da pandemia para conseguir 2 imóveis em vez de um. Então a gente fez essa primeira expansão e fomos para Melo Alves, onde a gente pegou o restaurante e realocou, né, com o conteúdo dele. E a gente tinha um delivery que trabalhava sozinha lá na Rua Silvia, lá na Bela Vista. E daí a gente incorporou o delivery dentro do restaurante e abriu com o que a gente tinha no delivery um segundo restaurante. Que é o da Harmonia. Só que, assim, é fácil falar, né? Eu falei agora em 5 segundos aí o que aconteceu, mas foi dureza pra caralho. Não, imagino. Foi porque, muito dureza e ainda... Não, imagino, porque você sofreu também junto com a pandemia. Imagino que como chamava, Deli Paris, né? Também deve ter sofrido com a pandemia, por isso que ele deve ter saído dali, né? Daquela localização. Mas aí você teve que ter investimento depois da saída da pandemia para conseguir montar esses 2 restaurantes. Você tinha esse investimento para montar os 2 restaurantes?
Não, então, a gente se endividou. O máximo que é possível se endividar como um ser humano, acho que a gente se endividou. Cartão de Eu, crédito, cheque eu também, cara, especial. estamos no mesmo barco. Fez tudo que tinha que fazer para conseguir salvar o restaurante. A gente não sabia, né, que isso é uma parada tão dura assim, a pandemia. E pensamos que a gente ia conseguir operar o segundo restaurante mais cedo, mas demorou muito tempo. Então a gente ficou na reforma lá, um ano na reforma, no segundo restaurante, na verdade. Fazendo coisinha e reforma. Você acha que gerir restaurante é difícil? Vai gerir uma reforma. Tá foda, cara. Foi difícil pra caramba, assim, eu tive que fazer até trabalho de pedreiro, assim, porque acabou o dinheiro, antes a gente conseguir abrir. Mas então, na Melo Alves a gente abriu em agosto de 2021 e aqui na Vila a gente abriu esse ano, agosto. Então a gente tá alguns meses lá. Tá sendo legal às vezes, mas às vezes não. Em questão de faturamento, assim, né? É bem imprevisível lá. E não, estamos na batalha aí. O restaurante ele tem uma base assim de cliente assim bem forte já, que vem frequentando o restaurante faz muitos anos. Só que não é aquela muvuca que era lá na Paulista, né? Que era fila para entrar no restaurante. Então a gente, dentro desse pensamento da fila, a gente abre 3 horas e meia por dia só, né? Então a gente tem que ganhar toda a nossa grana nesse horário. Sim, é só almoço, E daí, então. por enquanto só almoço, né? Até agora é só almoço. Tá. Mas aí sem casa cheia fica difícil a gente conseguir pagar as contas, sabe? A casa tem que estar cheia, lotada, como foi antes da pandemia. Então aí a gente queria voltar para esse patamar, assim. Tá. Quantos lugares tem aqui na Vila Madalena? Vamos focar em um só para entender bem como funciona o negócio. Você falou que ele está há 27 anos. Você mesmo que está há 27 anos com esse negócio? Não. Na verdade é um restaurante de família, tá? Minha sogra que começou isso muitos anos atrás. Ela é Hare Krishna, então ela levou assim como chamado do guru dela a ideia de conseguir espalhar no máximo possível uma refeição não agressiva, né? Que não maltrata os animais. E ela levou isso como conceito e desenvolveu, na verdade, essa culinária que é a culinária do Gopala, que é uma fusão entre a culinária brasileira e a indiana. É um PF indiano, que eles chamam de thali, né? Que é um prato completo com tudo. E é isso que a gente serve todo dia. 2 opções de menu, com suco, salada e sobremesa incluso. E daí tá tudo completo. E isso, assim que o restaurante se deu bem por muitos, muitos anos. Agora a gente reabriu depois da pandemia. E estamos aí, tentando as coisas, né? Tá, aí você, depois da pandemia, então, você foi para 2 pontos que você não estava acostumado a trabalhar, tanto na Melo Alves quanto na Vila Madalena. São 2 pontos. Qual que performa melhor? Qual dos pontos que performa melhor? Melo Alves ou Vila Madalena hoje? Então, a Melo Alves, porque a Melo Alves está mais tempo lá também, né? Tá 1 ano. E então ela fatura mais do que a Vila Madalena nesse momento. Tá, já tem um fundo de comércio que está estabelecido lá, as pessoas já conhecem. Em que altura da Melo Alves exatamente? Lá na ponta, quando ela chega na Rebouças, perto do Hospital das Clínicas. Então foi por isso que a gente escolheu essa casa, na verdade, né? Porque tem o Hospital das Clínicas, são milhares e milhares de pessoas que almoçam todos os dias. Tá. E a gente está tentando chamar esse cliente pra gente, né? Lá tem a faculdade de enfermagem, o nosso público é altamente feminino, né? Então aí também bate, com o pessoal que fica lá no hospital. Tá, então lá em cima da Melo Alves você pega esse público, uma pontinha da Paulista, pega uma galera do Hospital das Clínicas, ou seja, tem um pool de público ali que você provavelmente consegue atrair mais do que na Vila Madalena, que tem menos gente almoçando, né? Vamos dizer assim. E também o seu negócio é restrito, né? Porque você tem poucas horas de operação por dia. Você falou, pô, já tem essa restrição do menu, né? Sendo lacto-vegetariano, a galera que tem que estar todos, se vai 4 pessoas, tem que estar 4 pessoas na mesma pegada, né? Quer dizer, não pode ser, né? Alguém que coma carne não pode querer ir nesse grupo. Então você já tem algumas limitações. Mas o que você está falando é que sempre funcionou.
bem para você? Sempre, há 27 anos que o negócio funciona bem. Antes da pandemia, puta, vocês faziam a vida desse negócio, é isso? Antes da pandemia, para falar em números, a gente vendia 5 mil pratos por mês, mais ou menos. Agora tá 3, com os 2 restaurantes rodando ao mesmo tempo. Sei. E só para eu ter uma noção, quantos funcionários trabalham ali na Harmonia, na Vila Madalena? Vamos lá, Dani, deixa eu ver como é que eu consigo te ajudar na prática. Me dá um DRE, você tem um demonstrativo de resultado do seu negócio? Quanto que você fatura, quanto que é o seu CMV, quanto que é a sua despesa com pessoas, quantas pessoas trabalham no seu negócio hoje? Tá, então, em um restaurante... Vamos focar em vamos focar na Vila Madalena, só para a gente não falar em 2, senão vai complicar a vida da galera que está escutando aqui. A gente tem 7 funcionários na Vila Madalena. Tá. É... E quanto que você fatura lá? Uns 80. Agora, em outubro, a gente mediu, foi 80. Agora voltou. Acho que voltou. Vamos rezar para ter voltado, vai. Eu tirei o Wi-Fi agora e daí talvez melhore, porque o Wi-Fi aqui não funciona muito bem. Bota no 4G. Bota no 4G que aí funciona bem. No G, agora. Ah, beleza. Então acho que agora vai funcionar bom. Vai dar bom. Enfim, você fatura mais ou menos 80 por mês, você tem 7 funcionários. Quanto que esse tipo de negócio lá que você é vegetariana, ele tem um CMV maior ou menor, ou tanto faz? Ou não é isso que importa no CMV? Quanto que é o seu CMV hoje? Você sabe? Então, a gente está encaminhando para saber direitinho quanto que é o CMV. Mas, assim, vamos dizer que o CMV real, né, que eu fiz o cálculo aí de outubro, mais ou menos, quanto que a gente gastou em insumos, eu tenho só do outro restaurante. Você posso falar porque é mais ou menos a mesma coisa, tá? Dá uns 30% agora. Pouquinho mais de 30%. Mas no papel, se a gente faz o cálculo antes, ele vai muito mais baixo que isso. Dá entre 18 e 22. Tem alguns que a gente usa muito queijo, assim, que vai pra cima, mas o nosso cardápio é bastante simples, né? Arroz, grão de bico, abobrinha e tempero, assim. Não tem o que, eu acho que... carne, assim, que é uma coisa mais cara, né? Então... Ou seja, não, isso é ótimo, né? Porque o que encarece realmente o CMV é a proteína. Então, você está falando que no teórico você teria entre 18 e 20, mas que na real, ou seja, se você pegar todas as suas compras e dividir pelas suas vendas, você está em torno de 30%. O que também, vamos combinar, que 30% também não é ruim. É que você está falando que poderia ser menor ainda se você não tivesse nenhum perrengue, nenhum desperdício entre o teórico e o real. Tá, e quanto que você paga de aluguel ali? 9. Tá, ou seja, o aluguel que tá te pegando, né? Ou seja, só fazer uma continha simples aqui, se você tem efetivamente, mas esses números que você está me passando aqui, você não tem num demonstrativo todos os meses que sai prontinho, faturamento, CMV, impostos, custos fixos, aluguel tal, e resultado líquido do negócio. Você não tem essa visão, como é que fala? Objetiva do difícil. A gente tem um aqui calculado, ó, que eu posso até mostrar para você aqui. Até julho. E dos últimos meses a gente não conseguiu fazer. Por quê? O que acontece, cara? A gente é sugado para dentro da operação. A gente é sugado lá para dentro porque tem funcionário que simplesmente às vezes não aparece, não vem, fica doente, tem, sei lá, goteira, tem o lixeiro que não vem, tem 1000 coisas que acontecem no dia a dia que nós, como os sócios, chegando lá, abrindo a porta, já chega a 15 problemas que eu tenho que ir lá resolver aqui, ligar para o iFood, cliente não saiu, que os nossos funcionários, eles trabalharam por muitos anos, assim, sei lá quantos anos, trabalhando assim na cozinha, né? Porque é uma cozinha muito simples, rodando na cozinha, e daí a cozinheira que estava livre ia fazer o atendimento, era uma correria assim gigantesca, né? E daí entrou a pandemia, voltou a pandemia. E eu acredito, eu não sei se queria também ouvir aí das outras 22 pessoas que estão aí conectadas, se aí eles sentem isso também. Eu acho que o pessoal ficou mais mole depois da pandemia.
Ficou parado 2 anos. Era um trabalho bem duro, ficou parado 2 anos recebendo dinheiro, daí volta, e daí é difícil você se encaixar de novo, querendo trabalhar de novo, então a gente está com esse problema também. Então daí, a gente decidiu aqui agora no executivo que a gente não vai mais ser sugado para fazer mão de obra barata, e vamos tentar se organizar para conseguir dar os passos que a gente quer dar, que é fazer o que o guru da nossa chefe, né, falou aí 20 anos atrás. Expandir o máximo possível o nosso restaurante para conseguir oferecer para todas as pessoas que não querem comer bicho morto uma comida gostosa. Que eu falo, é uma comida gostosa, né? Não é simplesmente arroz e feijão sem a carne. É uma comida que tem na sua base vai a culinária indiana, e lá é uma sociedade vegetariana, né? Então aí os vegetais são tratados de outra maneira. Então aí a comida que a gente serve, ela não é simplesmente para vegetariano. E o nosso cliente nem é vegetariano, na verdade. Nosso cliente é um cliente que vai lá e gosta de comer a comida e está satisfeito. Sei. Ou seja, então a sua questão, quando você pegou esse imóvel, né, pagando esse aluguel, você imaginava que o seu faturamento seria de quanto nesse local? Quanto que você imaginava no seu plano de negócio? Mesmo que você não tivesse um plano de negócio formalizado, quanto que você imaginava que... Quantos lugares você tem nesse restaurante? A gente tem umas 55 cadeiras. Tá. Agora, então no outro restaurante a gente rodava essas cadeiras 3 vezes, né? Então vendia entre 100 e 150 pratos no dia. Agora a gente está vendendo 50. Mas faz pouco tempo que a gente abriu, né? Então a gente espera ainda conseguir chegar nesse faturamento de uma média de 100 pratos por dia durante a semana e 200 no fim de semana. É isso que a gente tem essa esperança. Agora com os 2 restaurantes abertos, a gente chega nessa média, né? Mas daí tem que ir para o restaurante 1, restaurante 2 e o delivery. E como nós somos os sócios dos 2 restaurantes, a gente vê isso como uma operação só, na verdade, né? Mas... na verdade não, né? Porque você paga 2 aluguéis, você tem 2 equipes, dá um longe do outro. Você tem que ter 2 equipes, né, trabalhando, você tem que ter 2 aluguéis, você tem que ter... na verdade, você tem que considerar 2 unidades e cada unidade tem que ter o seu resultado específico, né? Ou seja, se você tiver... Hoje você está fazendo 50 pratos por dia, se você fizer 100, como é o seu objetivo, isso significa que você vai ter 160 mil, você vai ter o dobro de faturamento do que você tem hoje. Com 160 mil, o seu aluguel passa a fazer sentido, né? O seu CMV, os seus 7 funcionários não vão dobrar para 14 funcionários, se você fizer 100, né? Provavelmente você vai ter que trabalhar com 10 funcionários, porque você está com a vida tranquila, né? Essa circunstância que você está hoje com 80, com 9 de aluguel, 80 mil de faturamento, 9 de aluguel, 30 de CMV, que dá 24, estou chutando aqui, 24 de 80, e mais 7 funcionários, que você deve pagar aí, vai uma média do quê? De uns 2.500? Um pouquinho menos, né? Porque são uns 2 e pouco, alguma coisa. Tá, de média, né? Tá, que vai dar uns 15 pau. Ou seja, no papel, você está falando em 24, 34, 40, 50. Mais umas despesas. Cara, no papel, você deveria estar, você deveria estar ganhando dinheiro com esse restaurante. Pelo menos. Mas vou falar para você, a gente está pagando 70 pau por mês de empréstimo das 2 obras que a gente fez, né? Entendi. E isso está sangrando o nosso caixa de uma forma que está sendo quase insustentável. Entendi. Agora, Dani, cara, eu entendo essa questão de você estar pagando o caixa. Porque, tanto que você me mostrou aí agora uma planilha de fluxo de caixa. Você acabou de me mostrar uma planilha de fluxo de caixa. Essa planilha, ela é fundamental de você ter ela, porque eu sempre digo que o fluxo de caixa é a coisa mais importante do que o demonstrativo de resultado, porque é o nosso dinheiro do dia a dia, dinheiro que entra, dinheiro que sai e dinheiro que fica no seu bolso. Então, o mais importante é você analisar o fluxo de caixa. Mas para você conseguir resolver essa questão, cara, a gente tem que conseguir entender o quanto de cada um dos restaurantes vai gerar de resultado, consegue gerar de resultado, para que você consiga pagar depois do lucro líquido, depois do resultado líquido, essas dívidas. Porque, se você tem 70 pau de empréstimo para pagar todos os meses, né, e isso está entrando na conta operacional do restaurante, você nunca vai saber se na operação você vai conseguir ter dinheiro para pagar esse empréstimo ou não. E o que fazer com esse empréstimo? Porque, aparentemente, vamos supor, se você, lá na Melova, você está faturando quanto? Sim, 140 junto com delivery. Tá, e lá você tem quantos funcionários?
mesmo tanto, um a mais. 8 funcionários. E lá você paga quanto de aluguel? É que a gente fez acordo com ele, né, de pagar isenção de aluguel. Então a gente ficou pagando menos, mas eu acho que eu acredito que agora o aluguel total é 11 mil. Tá. Ou seja, as contas lá fecham melhor que as contas daqui. Você está tendo melhor resultado lá, bem melhor resultado lá do que você está tendo aqui, né? Porque, pô, sim. Né, a configuração é melhor. Ou seja, se aqui na Vila Madalena, já com esses 80 pau, você consegue, na conta aqui, pelo menos no papel, ter esses, no mínimo 10 pau que você consegue tirar aqui, e se for 20 pau que você consiga tirar lá no outro, dá 30 pau. Você falou que tem que pagar 70 todos os meses, é isso? Aí, assim, a gente vai fazendo acordo, né? Com as instituições financeiras. Então, daí a gente vai conseguindo afastar um pouco esse pagamento aqui, adiantar um pouco esse aqui. Mas, por exemplo, no mês de outubro, acho que a gente pagou 65 mil. Tudo junto, né? Caraca, cara. Não tem como fechar. Fazer o quê? Hora isso ou parar, né? Então, a gente pagou. Não, porque eu fico imaginando, Dani, eu fico imaginando a sua... você e a Nara, a Nara é sua esposa, né? A Nara é minha esposa e a minha sogra, a mãe dela, a Madhava, é a iniciante e a chefe do restaurante, né? A gente entrou no restaurante no começo da pandemia para ajudar exatamente com toda essa história que a gente está conversando aqui. Só que daí foi um furacão, porque a gente entrou antes da pandemia começar. E daí começou a pandemia, teve mudança de pensamento, né? A gente, na verdade, começou um projeto para fazer as franquias do Gopala. Aí no meio do caminho eu falei, cara, eu nem sei, eu nunca gerenciei um restaurante na minha vida, vou fazer franquia agora? Primeiro deixa eu gerenciar um restaurante. Para entender como que é, e aí isso que a gente está fazendo agora, né? Então, nosso target é, depois do carnaval do ano que vem, a gente ter uma visão interna aqui para saber como que a gente quer fazer essa expansão. Se a gente quer fazer via franquia ou se a gente quer continuar abrindo nossos próprios restaurantes. O restaurante, ele tem no seu coração, no seu centro, a religião Hare Krishna, né? Então, por exemplo, a comida ela é oferecida a Krishna antes de ser oferecida ao cliente. Então tem todo aí um trabalho que é feito para conseguir diminuir, vamos dizer, o karma negativo que as pessoas ingerem quando elas comem carne, comem comidas agressivas, né? Então, aí para a gente conseguir passar isso tudo para é isso que foi meu medo, né? A gente acredita que é por isso que a comida é tão boa assim, e daí passar todo esse pensamento e conseguir as pessoas certas para fazer tudo esse trabalho todo. Eu falei, eu não sei fazer isso, então deixa eu tentar fazer primeiro sozinho para ver como que rola, e daí dando certo a gente dá um passo para frente. E daí entrou a pandemia, eu tive que trabalhar de pedreiro, ficar carregando areia no meu colo, nas minhas costas, ficar fazendo cimento, ficar pintando. Funcionários foram embora, tive que fazer caixa, tive que fazer iFood, tive que subir no telhado para arrumar goteira, e daí isso foi se encaminhando, continuando. Até que um momento eu falei, não, agora não dá mais, vamos aí contratar essa mão de obra barata e vamos, eu e a dona Maria Madhava, vamos sair da operação para ela focar no cardápio, né? Porque ela é ela é cozinheira, chefe, e obviamente que eu sou suspeito para falar, mas eu acho que ela é a melhor chefe vegetariana do Brasil. Pô, que legal. Então o trabalho dela tem que ser esse, ela tem que estar calma, tem que estar tranquila para conseguir fazer esse trabalho e pensar nas receitas novas. E eu saí agora e comecei a fazer as pesquisas e cheguei em você. Porque a gente precisa de uma ajuda, um guia. Um guia financeiro para a gente gerenciar essa parada toda. Aí eu não sei fazer isso, estou procurando um guia para fazer. Entendeu? Qual é a sua formação, Dani? Ixi, é eclética, tá? Mas assim, o meu trabalho foi mais no marketing e em publicidade nos últimos anos. A gente tem até uma empresa que faz publicidade também, pós-produção em publicidade, né, que a gente também trabalha nisso. Peraí que ele sumiu. Vamos esperar que ele volta. Opa, voltou. Você deu uma sumida, mas voltou. Beleza. Eu estava falando sobre o nosso... falando que você...
você vem do marketing da publicidade, você tem até uma empresa que continua trabalhando nisso ainda. Beleza. E a sua esposa, a Nara, ela fazia o quê? Ela é formada no quê? Ela background ela dela? faz a parte prática da publicidade, né? Que é uma pós-produção, vai um Photoshop de vídeo, assim. Então ela é a pessoa que faz a prática e eu faço a organização dessa outra empresa também. Tá, e vocês dois juntos atuam no negócio? A gente atua no negócio agora, faz esses 2 anos aí. A gente pensou, vamos tocar a gente pra frente esse negócio, porque a minha sogra, ela vai chegar um momento que ela não vai querer mais, mas ela quer dar continuidade ao projeto, né? Então, sim, a gente entrou. Cara, Dani, o seu desafio é gigantesco, cara. É gigantesco, cara, porque olha, eu vou dar uma compilada aqui. Ó, operacionalmente, cara, você tá bem, porque você tem uma grande sorte de não trabalhar com proteína. Isso é uma bênção, já. Porque não só essa questão conceitual, essa questão quase religiosa, digamos assim, do negócio, mas na prática, trabalhar com proteína é muito mais caro do que trabalhar sem proteína. Isso é fato, e você mesmo falou isso. Pô, meu CMV teórico é 18, 20, apesar do meu na prática estar um pouco mais do que isso, está 30 com as compras e tal. Então, mas isso é fácil de resolver, não é difícil de resolver. Agora, você falou dessa dívida aqui, puta, suga qualquer resultado positivo que você tiver, vai ser sugado. A gente faz uma puta venda legal, daí fala aí, não adiantou porra nenhuma porque vai tudo lá pro banco, né? Esse que é o problema agora. Exatamente. Então, essa equação tem que ser resolvida. Você tem que conseguir formatar a sua operação. Por quê? Porque no futuro, né, você tem que estar com um olho no presente e um olho no futuro. O do presente, você está resolvendo todas essas questões. Né? Vocês três estão resolvendo todas essas questões, mas você já falou que olhando para o futuro, você tem esse sonho de querer expandir o negócio, até economicamente falando também, né? Você só tem chance de melhorar essas suas circunstâncias se você conseguir expandir o negócio. Mas para expandir o negócio, você falou, porra, é difícil expandir um negócio como esse que tem um conceitual muito forte, e é mesmo, cara. Inclusive, puta, franquia, eu nem recomendo, porque nós nem vamos falar disso nesse momento, nessa questão da expansão, porque primeiro você tem razão, você tem que formatar o que você tem, né, bem formatado, muito bem formatado, e depois pensar em expansão. Não vamos nem falar disso agora, tá? Porque, pô, você achar alguém que tenha essa pegada na cabeça, né, que faça toda essa oferenda, como é que você falou, para Krishna antes da refeição, e tenha a mentalidade disso, cara, é muito difícil você encontrar e você conseguir expandir o seu negócio com escala. Você não vai conseguir isso. Então, ou você expande por recursos próprios e com pessoas que você vá formando e criando no seu negócio, e essas pessoas vão multiplicando, né, em células, ou você não vai conseguir. Franquia é muito difícil fazer isso. Mas não vamos nem entrar nesse mérito agora, porque você tem problemas muito mais terrestres, né? muito mais prementes do que esse de expansão nesse momento. Quer dizer, o que você tem que fazer, o que eu sugiro que você faça nesse momento, é que você realmente eu ia falar assim, pô, você tem que aprender, Dani, a olhar para o seu negócio de cima. Eu sei que vai ser difícil, vai ser quase impossível você fazer isso. Como é que você fala assim, pô, como é que você quer que eu chegue aqui de manhã, abrindo a casa, com um monte de problema para resolver, com um funcionário que faltou, com mercadoria que não chegou, com fornecedor que farrapou, e eu que tenho que resolver todo o negócio? Como que você quer que eu olhe, que eu acenda em cima da minha operação e olhe o meu negócio de cima? Cara, não tem condição de fazer isso porque eu estou no dia a dia. Cara, se essa for a sua circunstância perene, se você aceitar isso como circunstância sua, cara, fudeu. Assim, você não desiste, cara. Aí você vai ter que desistir. Você não pode, de maneira nenhuma, ter esse discurso. Fala assim, política, a minha vida é assim. Não, minha vida está assim, ou minha vida estava assim até ontem, cara. A partir de hoje, a minha vida não pode estar mais assim. Por quê? Porque você não vai conseguir. Você vai ficar desesperado. Você vai chegar todos os dias e só vai ver o negócio cada vez pior, porque você não vai conseguir contratar pessoas legais, como você falou que quer contratar, para mudar
essa mão de obra. Você não vai conseguir pensar em ter esses documentos que você tem que ter, que fazem você olhar. Eu sei que por mais difícil que seja, eu falo para eu tenho, Dani, mais de 1000 alunos e um grupo grande de mentorados, de empresários que eu mentoro. Inclusive, ontem eu tive a minha reunião de mentoria. A cada 15 dias a gente tem uma reunião de mentoria com todos eles. E a gente está acostumado a lidar com esse tipo de situação o tempo todo. Na verdade, a situação que eu mais estou acostumado a lidar é essa. É do empresário que faz tudo no seu negócio e que, puta, se ele quiser realmente sair do ponto A para o ponto B, ele tem que conseguir, né, criar os processos, saber quais são as coisas que ele... Primeiro conhecer, primeiro saber o que ele tem que fazer para ele conseguir ter os processos instalados, olhar o restaurante através de números, né, ter condição de tomar decisões no seu negócio a partir de informações que ele tem do seu próprio negócio. Mas você não vai conseguir ter as informações corretas do seu negócio se você ficar com o nariz lá preso dentro do negócio o tempo todo. Você não vai conseguir nunca ter esses documentos que vão possibilitar você a tomar decisão no seu negócio. Então, a primeira decisão, a primeira coisa a fazer é, cara, puta, como que eu vou conseguir separar 2 horas por dia para isso? Quer dizer, como que eu vou conseguir separar 2 horas por dia para isso? Cara, eu tenho que ter 2 horas por dia. Não dá para não ter 2 horas por dia para pensar na formatação do seu negócio, para sair do negócio, para não estar lá, para ninguém, sabe? Para colocar uma placa vermelha na porta e falar assim, cara, não estou aqui para ninguém. E falar assim, cara, a partir de amanhã, o Dani empresário e não o Dani operador vai entrar em ação. O Dani operador vai entrar em ação durante 10 horas por dia, cara. Mas beleza, eu vou trabalhar 12 horas por dia, mas em 2 horas por dia, cara, eu tenho que conseguir formatar esse negócio. Tá? Então, essa é a primeira decisão, que eu acho que é uma questão muito mais pessoal do que de conhecimento de causa. Vai. É muito mais uma decisão de mentalidade do que de qualquer outra coisa. Fala assim, não, tipo, eu consigo 2 horas por dia do meu dia para conseguir formatar essa minha operação. Cara, eu vou acordar, não sei que horas você acorda, mas, cara... Você é uma criança pequena, eu nem durmo direito. Ó, tudo isso que eu estou te falando, parece que eu estou dando conselho para alguém que... parece que é conselho de alguém que consegue dar esse conselho de cabeça fria. Não é o meu caso, tá? Eu só tô querendo fazer um disclaimer que esse não é o meu caso. Eu passo por exatamente tudo isso que você está passando no meu próprio negócio. Eu sofri durante a pandemia exatamente da mesma maneira. Meu negócio é eventos. Se você imagina, eventos gastronômicos. Eu tenho centros de eventos. Então, você imagina que eu tinha 4 centros de eventos antes da pandemia, puta, e a primeira coisa que parou foi os eventos. Eu, com uma equipe grande, fixa, eu tive que manter alguns centros de eventos. Encarei uma dívida gigante do mesmo jeito que você. Estou nessa negociação com os bancos nesse momento também e estou passando por tudo isso que você está fazendo, tendo que manter a formatação da minha operação, porque o meu negócio já era muito bem formatado antes da pandemia, mas como você falou, puta, as equipes balançaram, os caras, aí na volta da pandemia tiveram que trabalhar muito. Agora eu estou com 35 eventos para entregar até o final do ano com a mesma equipe, os caras ficam malucos, todo mundo está com a saúde mental abalada, então você tem que lidar com isso também. Então, ou seja, eu sei exatamente o desafio que você está passando com o seu negócio, mas mesmo assim, o que eu arrisco a dizer para você, e é o que acontece, é o que a gente está lidando, lá tem vários mentorados meus que estão aqui nessa live, inclusive eu vou dar um salve aqui para eles, o Aquiles entrou aqui, tem alguns deles, a Luca Arnelossi está por aqui, alguns dos meus mentorados estão aqui nessa live, que eu vi eles entrando aqui, eu deixei eles passar sem dar um bom dia, fui até mal educado com a galera. Mas eles sabem como é o caso de muitos dos meus mentorados, é exatamente a mesma coisa. Então, Dani, se você
conseguir, né, separar essas 2 horas por dia para conseguir atuar não no seu negócio, mas atuar para o seu negócio, cara, isso vai te fazer um bem tremendo, porque você vai começar a ver essa evolução. E eu consigo te ajudar através de 2 maneiras. Eu consigo te ajudar através da minha mentoria, que você participa de um grupo de mentorados que estão todos eles na mesma pegada, digamos assim. Tem gente maior, tem gente menor, mas todo mundo é dono de restaurante e todo mundo tem os mesmos desafios. Os desafios estão sempre esses, relacionados à formatação do negócio, ter os processos todos em ordem, né, ter tudo escrito, ter tudo bem descrito. Então, cada pessoa nova, você falou assim, vou trazer pessoas novas para trabalhar, porque, puta, eu estou cansado desse perfil do cara que não quer nada, o cara que já foi contaminado pela pandemia e não quer fazer mais porra nenhuma no negócio e tal, vou trazer gente nova. Beleza, mas não adianta você trazer gente nova se você não tiver os seus processozinhos todos formatados, porque quando o cara chega no seu negócio, puta, você não tem que começar do zero. Você fala, aqui as coisas funcionam assim, 1, 2, 3, 4, esse é o processo de chegada de mercadoria. 1, 2, 3, 4, esse é o processo de compra. 1, 2, 3, 4, esse é o processo de estoque, CNV, demonstrativo, DRE, financeiro. Ou seja, você tem que ter tudo isso definido, todos esses processos definidos. Isso, cara, é uma parte do trabalho, processos. A outra parte do trabalho é pessoas. E a outra parte do trabalho é números. Quer dizer, são 3 coisas que a gente tem que atacar. Processos, pessoas e números. O número é o que vai te possibilitar você ir tomando decisões com relação à negociação com o banco, com melhorias que tem que ter de CNV, decisões que você tem que tomar de um mês para o outro no seu negócio. Cara, você só consegue tomar isso se você tiver um número que seja muito assertivo com relação ao que está acontecendo no seu negócio, né? Processos e pessoas, né, são os outros 2 pontos que têm que ser atacados. Cara, se você conseguir entender, aprender como fazer isso, porque você, pela sua formação de marketing, publicidade e tal, você nunca aprendeu. Você entrou no negócio e arrisco a dizer que a sua sogra também não aprendeu. Porque ela deve ser ótima na cozinha. Como você falou, deve ser a melhor culinária vegana que existe, vegetariana que existe em São Paulo. Eu acredito em você. Mas não quer dizer, né, que ela tem expertise em gestão de pessoas, de processos e de números. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Você conseguir manter essa expertise da culinária, nunca perder isso, é fundamental para o seu negócio, é sine qua non, né? Sem isso você não vai sobreviver de qualquer maneira, mas isso vamos dar como certo. Agora, essas outras 3 coisas, cara, você nunca teve, a Nara nunca teve, né? E como chama sua sogra? Maria Madova? Madava. Né? E a Madava também nunca teve. Então, cara... Não, foi por isso que a gente iniciou essa busca, né? Cara, o Nino Simonazzi está falando assim, esse cara é muito ninja para aguentar todo esse tranco. Valeu, Nino. O Nino é meu aluno também. Há muito tempo já. Acho que o Nino é meu aluno faz uns 2 anos já. Cara, então só tem uma possibilidade, Dani, é você realmente entrar num processo de aprendizado que você, 2 horas por dia, você vai conseguir melhorar, você vai conseguir se dar algumas metas, sabe? Falar assim, puta, essa semana eu vou cuidar de CMV, eu vou agarrar esse assunto CMV, eu vou fazer a especificação, você vai entrar na rota 1, digamos. Rota 1 é só isso, é só CMV, DRE, compras, estoque, essa parte. Vou organizar isso, cara. Vou deixar tudo bonitinho, vou deixar tudo formatado, vou deixar todos os processos escritos, bonitinho, vou resolver isso, tanto numa unidade quanto na outra unidade. Resolveu. Aí passa para outra coisa. Processo de cozinha, ou de pessoas, ou de marketing. Quer dizer, são tantas verticais, né, que a gente tem que não é numa live aqui de 1 horinha que a gente vai conseguir entender
quais são todas as verticais que estão capengas no seu negócio, que vão ser a prioridade que você vai ter que implementar. Né? Isso só você vai saber, né? Qual que é mais importante, que rota que você entra, digamos assim. Quando você começa lá o meu curso, você tem a possibilidade de entrar na rota, começar pela rota 1, que eu sempre sugiro que a pessoa comece por essa, se ela não tem tudo organizado, que é estoque, compras, DRE, CMV, caixa, essas coisas, que é compartilhar as minhas planilhas mesmo, que você usa as minhas planilhas, que elas são muito boas, mas às vezes a pessoa já está mais avançada nisso, ela fala, não, porque meu negócio é marketing. Bom, beleza, então vamos no marketing. Não, meu negócio é cozinha, cara, os números estão legal, o marketing está legal, mas a minha operação de cozinha está uma bagunça. Cara, vamos começar pela cozinha. O Nino está falando, não é porque cozinha bem que pode abrir um restaurante. Mas eu acho que as pessoas podem fazer o que eles querem, né? Aí a minha sogra, ela cozinha muito bem e foi uma coisa muito orgânica, né? Ela abrir esse restaurante. Ela abriu primeiro um pequeno restaurante lá na Augusta e ficava muito, muito, muito cheio. Na verdade, ela vendia marmita na rua. As pessoas falaram, tem que abrir um restaurante que é muito bom. Daí ela foi lá abrir um Gopalinha, né? Que chamava lá na Augusta, só para responder o Nino aí. E depois estava muito cheia, ela começou nessa casa no Antônio Carlos. Então aí foi uma coisa muito orgânica, uma casa que sempre foi cheia, né? Mas você tá certo, Nino, assim, tipo, em 25 anos de restaurante cheio, no final, a gente está nessa situação, né? Porque se a gente tivesse com um gerenciamento próprio desde o começo, daí agora o Gopala estaria em outros patamares, eu acho, né? Mas tudo bem, a gente não tem momento para começar nem para terminar, assim, a gente está começando agora. Eu espero que essa porra dessa pandemia tenha acabado agora e que daqui a pouco a gente volte ao normal e que as pessoas voltem para os escritórios, né? Que pra gente, nosso cliente é o cara que vai trabalhar e sai para comer. Esse é o nosso cliente fixo, né? E daí a gente, junto com essa estrutura que a gente está tentando montar agora, desses processos todos e dessa análise que a gente vai fazer dos números, consiga, assim, dar continuidade a esse projeto do restaurante. Não tem, exatamente como você falou, não tem hora para começar. Começar é a hora que você decide começar, é a hora que você fala assim, puta, já entendi que não dá para funcionar dessa maneira, não dá para funcionar sem processo, não dá para sem números, sem acompanhamento do negócio, não dá para funcionar sem eu estar conseguindo olhar o negócio de cima. Não dá para funcionar o negócio o tempo todo, não dá para continuar dessa maneira. Beleza, a partir do momento que você tomou essa decisão, cara, pode ser a qualquer momento. Tomara, ainda bem que você... O Nino falou que vai te visitar. Venha. Mas é isso, o Daniel, acho que você tem que realmente começar, cara, por aí, pelo básico mesmo. E não tem como. Esse assunto da dívida com o banco, outro dia eu fui até criticado, porque eu conversei com uma outra pessoa na live que estava passando exatamente pela mesma situação que você está passando, que eu estou passando. É verdade que a galera vai interagindo por aí, né? Eu passei por tudo isso durante 3 anos e meio, perdi o medo de colocar mais gente para trabalhar e tudo está mudando. Não é só Renan, não é só contratar, mas ele falou, né? O controle do CMV e do DRE foi fundamental para perder esse medo. Cara, isso é fundamental. Você ter os números, ter o controle, ter certeza de que semanalmente você está acompanhando esse indicador. Semanalmente, porque você está, pelo menos, no topo de uma das situações principais de qualquer negócio gastronômico, que é o CMV. Se você tem o controle do CMV, se você está sentado no CMV e você não fala assim, não, eu vou... a última vez que eu medi, que foi em julho, estava tanto. Pô, minhas fichas técnicas estão 18, mas minhas compras estão mais ou menos. Cara, esse negócio de mais ou menos é que a gente tem que acabar imediatamente, Daniel. Tem que ser toda semana, controle na unha, é fácil de fazer, não é difícil. É toda semana você ter lá a sua planilha e falar assim, cara, essa semana está 25. Semana passada estava 23. O que aconteceu? Por que foi 2%? O que vai acontecer semana que vem? Foi para 27. Cara, tem uma tendência aqui. Foi de 23 para 25 para 27. Vamos arrumar esse negócio logo. Então você passa a estar com um negócio, com pulso no negócio o tempo todo. Então começar pelo CMV, tá, eu acho que é o caminho. E o CMV vai te levar para a DRE, que é faturamento, menos despesa variável, menos despesa fixa, que vai dar o seu resultado líquido. Aí todo mês você vai ter esse negócio. Cara, você vai ter pelo menos, no mínimo, você vai ter alguma coisa para mostrar os bancos na renegociação
que você está com um saldo positivo, que você está melhorando a sua operação para ser capaz de pagar os empréstimos. Toda renegociação com o banco, cara, a primeira coisa que você vai ser solicitado a fazer é mostrar a sua capacidade de pagamento. Então, pô, mesmo que você tenha esses 70 pau, que você tenha que renegociar ele para mais 5 anos para frente e se reduz a metade esse valor, que talvez essa seja a solução para você, mas eu não vou entrar nessa seara, porque é coisa de advogado, enfim, de contratos com o banco e tal, mas você alongar essa dívida mostrando para o banco que você tem condições. Por quê? Porque a sua operação no operacional ela é positiva, tá? No resultado operacional ela é positiva. Cara, isso é muito bom. Isso é ótimo. Se você tem um demonstrativo de resultado mês a mês, ele sendo positivo. Por exemplo, você falou aqui na Vila Madalena com 10 pau, e lá na Meloves com 20 pau. Então você fala, puta, tem um resultado operacional positivo de 30 mil. Quer dizer, não sei quanto é, mas vamos supor que seja 30 mil. Que seja 25, que seja 25, não sei. O número que for, né, que você consiga apresentar para o seu credor, né, este número e falar, cara, dá uma olhada, eu tenho uma operação que é positiva no operacional. Eu estou com essa circunstância, que é circunstância, né, que é circunstancial nesse momento, por conta da pandemia, não sei o que, que eu estou com essas dívidas aqui. Então vocês têm que me ajudar a eu conseguir, porque, pô, se eu quebrar, se eu tiver que fechar a porta, vocês não vão receber nunca isso daqui. Jamais. Para vocês é ruim isso. Então, cara, vamos fazer uma renegociação que encaixe no que eu consiga te pagar. Aí, cara, você já tem uma tranquilidade na sua vida para saber que, pelo menos, cara, essa situação que tanto te preocupa, que não te faz dormir, ela está resolvida. E aí você tem mais tranquilidade para essas 2 horas por dia, você está dedicado à formatação do seu negócio e possivelmente a expansão dele no futuro. Cara, então não tem muito como escapar. Eu fui criticado outro dia, que eu estava começando a falar com você, porque, pô, eu falei, cara, se você está nessa circunstância, tem que pensar seriamente em parar de pagar o banco. Lógico que tem consequências, né? Você para de pagar o banco, não é um passeio no parque. Não é, legal. Não, é um monte de consequência chata para busca aqui, puta, seu nome, você tem que passar no nome de outras pessoas, de família, de não sei o quê, você não pode ter mais nada, o aluguel fica... Cara, é um problema na vida. Mas às vezes, cara, a gente tem que administrar um problema para resolver outro. Eu acredito que a gente tem uma boa relação com os bancos, assim, o Gopala em si, né? Esse CNPJ aí da Melo Alves. Tem agora, obviamente, na pandemia que a gente se fudeu, mas antes disso era uma empresa bastante rendável, assim, vai. Não sobrava dinheiro porque não tinha uma administração, assim, mas pagava tudo, né? Então, se você conseguir formatar o seu financeiro aí, o mínimo de formatação, que você tenha pelo menos esse relatório de DRE que mostre um resultado positivo na operação, é tudo que eles querem ver. Mês a mês, pá. Se você conseguir produzir só isso, vai ser bom para os bancos, para a sua negociação, e vai ser bom para a sua cabeça. Para você falar para você mesmo, né, para os seus sócios, falar, cara, nós temos uma operação positiva. Nós temos um negócio bom. Nós temos um negócio bom. Só que uma coisa que também acho que eu queria, a gente, agora que a gente não vai falar sobre isso, porque não tem tempo, mas é a questão que a gente às vezes não consegue, não sabe se vai vender 20 pratos ou 70 na terça-feira, entendeu? E assim, pra mim, e no delivery também, às vezes vende um montão, às vezes não vem ninguém. E esse tipo de coisa, assim, tipo, conseguir planejar quanto que vai entrar, pra saber quanto que vai sair, a gente tá tendo um problema com isso também, né? Porque, sei lá, chove, ou o Brasil joga agora. A gente, que não tem nada a ver com a Copa, não vende cerveja, não vende torresmo, bom, ninguém vai pro restaurante hoje. Eu acredito que a gente vai ter um resultado péssimo agora dentro da Copa. Porque o cara tá no bar agora, né? Bebendo cerveja às 10 da manhã e vai ver o jogo às 4. E a gente então assim, a gente fica meio que, sabe, puta, vou pôr 3 funcionários lá ou 2, vou tirar um cara porque não sei se vai vender ou não. Então, esse também é um passo que eu gostaria de dar agora nos próximos meses, para conseguir pelo menos ter essa visão, né? Saber assim mais ou menos quanto que vai entrar na semana. E então, isso dá certo. Isso também tem solução, tá? Tanto no meu curso quanto na minha mentoria, também tem solução, e é uma solução facinho, cara. É uma planilha de produção
de cozinha. Você planeja a produção da cozinha de acordo com a sua movimentação. Logicamente, você tem que ter uma perspectiva de movimentação, mas você faz um planejamento certinho dos processados, da matéria-prima. Cara, é uma técnica. Não vai dar tempo de falar aqui, mas é uma técnica que funciona em qualquer restaurante. Daniel, cara, eu vou ter que desligar aqui com você, porque eu tenho uma outra reunião agora às 11. Mas eu com certeza vou almoçar no seu restaurante, que é a meio quarteirão da minha casa. Então, vem aí. Fala quando você vem que a gente se encontra lá. A meio quarteirão da minha casa, eu vou aí, vou te procurar, tô louco para conhecer a sua cozinha. E, cara, se você quiser considerar a possibilidade de entrar no meu curso, o ENG, especialista em negócios gastronômicos, ou na minha mentoria Tração, que a mentoria Tração é um programa de 6 meses que é mais fast track, sabe? É mais intenso. Eu acompanhando mesmo, a minha galera acompanhando, você tendo que fazer os negócios. É lógico que ela é mais cara do que o curso, mas é um acompanhamento muito mais intenso e o resultado é muito mais rápido. E o curso é um curso que já está gravado, mas, cara, que você tem todas as condições de fazer você sozinho. Você segue as trilhas, ele é por trilha, são 6 trilhas diferentes que você entra naquela trilha, vai fazendo as aulas, vai fazendo download das planilhas, vai implementando no seu negócio, depois vai para outra trilha. É tipo, tem um caminho a ser seguido. Tá? Qualquer um dos dois seria muito bom para você. Então eu aconselho você fortemente a considerar essa possibilidade de ser meu aluno. Legal, a gente vai considerar sim. Eu estou conversando com seu colega aí sobre as possibilidades. Então tá bom, cara, maior prazer falar com você, a gente vai se encontrar com certeza. Beleza, para encerrar, me diz aí, o conteúdo foi útil para você? Agora, imagina que um dos nossos estrategistas apresente um plano de ação personalizado para o teu negócio, que envolva isso que você viu aqui e outros pilares que são essenciais para que você consiga escalar o negócio. Não é conteúdo gravado não, é um plano, claro, feito individualmente para você. Se o seu negócio já fatura mais de 100 mil por mês, a gente quer te ajudar pessoalmente a crescer e escalar.